A guerra TikTok, a guerra na Ucrânia ou a guerra da Ucrânia? Nessa altura do campeonato, eu acho que a gente já pode falar que a guerra é uma guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia conseguiu chamar a atenção para a Ucrânia devido principalmente à atuação do Volodymyr Zelensky, o líder ucraniano, nas redes sociais. A presença muito intensa desse líder nas redes sociais, um ator, um comediante que foi então menosprezado por muitos. E aí a ideia de comparar o Putin como um grande estrategista e o Zelensky como um cara que ia ser jantado pelo Putin facilmente, na verdade foi muito amenizada agora, durante a guerra. Nós já estamos no 5º dia de guerra, nós já estamos falando para o 6º dia de guerra, agora que eu estou gravando, iniciando o 6º dia de guerra, e nós estamos falando de uma Ucrânia que resiste e que provavelmente surpreendeu muito o próprio Vladimir Putin. Uma das coisas que certamente não estavam no cálculo do Putin é a velocidade das reações, e reações muito motivadas pelas redes sociais. É a primeira guerra que nós acompanhamos minuto a minuto pelas redes sociais, portanto em tempo real, de rua a rua, sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Mostrando, por exemplo, lojas de cerveja, empresas, indústrias, fábricas de cerveja que pararam de fabricar cerveja para começar a fabricar o coquetel Molotov. Foi muito bem retratado o pedido do presidente da Ucrânia, o Zelensky, no sentido de que as pessoas aprendessem a fazer o Molotov em casa para resistir às forças russas. A postura é muito heróica. A Ucrânia está se retratando de uma maneira muito heróica nas redes sociais. E isso mobiliza os países aliados de uma maneira muito interessante no que diz respeito à opinião pública. Opinião pública na Alemanha, nos Estados Unidos, na União Europeia de maneira geral, está se mobilizando muito mais rapidamente do que poderia. Uma guerra tradicional, né, vamos assim dizer, a guerra do século XX, por exemplo, aquela guerra tradicional que a gente conhece, ela tem um timing muito diferente da guerra da Ucrânia, que já tem um timing pautado pelas próprias redes sociais. Um tanque vai atropelar um civil. Agora nós já temos isso repercutindo no mundo inteiro, e aquela imagem tão dolorosa de você ver um tanque atropelando, massacrando um carro. Você fica, cara, isso é muito absurdo, muito injusto. As reações realmente vão trazendo algo realmente muito... As reações vão trazendo uma repercussão para a Rússia muito negativa. Se antes era a Ucrânia que estava isolada, vemos agora numa guerra TikTok, numa guerra das redes sociais, numa guerra da verdade, numa guerra das imagens, de quem sensibiliza mais, vemos um Putin isolado. Mas até aqui nós temos muito o que falar sobre essa resistência muito importante. A Ucrânia está surpreendendo, os números oficiais já contam mais de 300 mortos, dentre eles civis, crianças, algumas dezenas de crianças já morreram no conflito. Então, de fato, é algo que sensibiliza o mundo todo. Não quer dizer que não haja outras guerras importantíssimas ou até mais importantes em termos humanitários pelo planeta acontecendo exatamente nesse momento. Mas é sempre bom lembrar, como já diria o geógrafo Milton Santos, na globalização, a empatia, a capacidade de se sensibilizar com alguns elementos, com alguns eventos em específico, ela é seletiva. Até mesmo com todo esse poder que nós temos das redes sociais, nós temos uma empatia seletiva. Então, os olhos do mundo estão voltados para a Ucrânia, até porque é um conflito europeu, na Europa, e o primeiro desse naipe depois da Segunda Guerra Mundial. E chama a atenção para falarmos sobre uma possível guerra nuclear. Eu vou discutir isso já já. É possível? Será que nós ainda vamos ver uma guerra nuclear em nossas vidas? Será que existe risco do Putin apertar o botão e realmente disparar armamentos nucleares? Um elemento recente que a gente precisa de chamar a atenção é a reação, por exemplo, da Suíça. A Suíça é historicamente neutra e ela teve agora, nessas últimas horas, uma reação muito importante, que é de entrar no embargo contra a Rússia. O embargo contra a Rússia, as sanções contra a Rússia, estão fazendo efeito sim. O rublo, por exemplo, já desvalorizou em 30%. A Rússia foi obrigada a dobrar a taxa de juros. A economia da Rússia, que já estava lá na posição 12ª das economias do mundo, já está ainda mais reduzida. As pessoas estão fazendo filas e filas nos bancos para tirar os seus dinheiros. Existe sim um desespero financeiro na Rússia.
as antigas oligarquias russas, que faz parte dela, por exemplo, o Abramovich, que está agora fazendo uma grande pressão no Putin para, olha, vamos parar com isso aí, que isso está fazendo realmente complicações muito sérias para o meu patrimônio. É verdade que a Rússia, então, está, apesar de estar, desde o início da guerra, muito fortalecida, sofrendo pressões muito grandes. E agora com a Suíça, que é pela primeira vez, todas as histórias, de todas as guerras que nós ouvimos falar sobre a Suíça se mantém neutra. E ela, por isso, ela é um local muito privilegiado para que os mais ricos do mundo guardem os seus dinheiros, escondam os seus dinheiros por lá. E aí a verdade é que agora a Suíça faz uma sanção à Rússia. Isso assusta muito as antigas, grandes e novas oligarquias da Rússia, que vão então trazendo instabilidade política para o Putin. É verdade que a Rússia tem uma reserva internacional muito poderosa. Nos últimos anos, a Rússia vem se fortalecendo muito. É um dos países que mais compra ouro, é um dos países que mais tem uma reserva internacional crescente, principalmente entre os em desenvolvimento. Hoje, a reserva internacional russa ela é de mais de 630 bilhões de dólares. Então, ela tem uma segurança. Só que é bom lembrar que muito dessas reservas internacionais estão também em formas de título público. Títulos que estão, de fato, presos em outros países, portanto, inviáveis de ser acessados. Então, é o caso que está acontecendo agora. O Tesouro dos Estados Unidos proibiu o Bank of Russia de fazer transações com ele. E nessa mesma esteira, temos aí bancos da União Europeia. Então, nós estamos falando de títulos presos, nós estamos falando de uma Rússia que está cada vez mais ilhada de verdade financeiramente, e os habitantes da Rússia estão cada vez mais financeiramente, economicamente, comercialmente desesperados. E a gente pode falar assim, então será, Felipe, que tem condição, será que tem chance de internamente a Rússia implodir, ou seja, o Putin perder sua credibilidade, o Putin perder a confiança que ele tinha do seu povo? Né? A verdade é que não. Mas, apesar de tudo isso, apesar até dos descontentes, mais de 4 mil pessoas foram presas por serem pessoas que fizeram manifestações contra a invasão dentro da Rússia. E aí a gente pensa, poxa, será que não tem risco então do Putin implodir? Gente, peraí, calma. O Putin tem mais de 69% de aprovação dentro da Rússia. Mais de 50% da Rússia quer a invasão e, na verdade, entende que foi a Ucrânia que começou o conflito, dizem as últimas pesquisas feitas neste momento. E aí é interessante pensar que agora um Putin que, na verdade, tem essa aprovação, mediante a sua base, fica tendo ainda mais força, porque ele está fazendo e acontecendo no mundo todo, né? Vamos combinar. E ele vai ficar no poder até 2036, pelo menos, tá legal? Até 2036, pelo menos, nós teremos Vladimir Putin aí. Então não há muitas chances dessa implosão em termos de prestígio interno, em termos de política interna acontecer. Agora, tudo é possível. Numa guerra, na história, na geografia, nas relações internacionais, tudo é possível, a verdade é essa. A gente não faz futurologia em ciências humanas, mas é muito importante que nós entendamos que o Putin está protegido. E protegido em termos de prestígio interno, apesar de ameaçado, é verdade, financeiramente, economicamente, agora a moeda russa sofrendo uma intensa desvalorização. Por outro lado, nós temos um Putin que no sentido cibernético, e a gente tem falado muito sobre a ciberguerra ou a cyberguerra, está muito bem aparatado. Nas últimas horas, o Facebook desmontou um complexo arranjo de fake news promovidas pela Rússia. Temos a possibilidade hoje da Rússia poder se desligar da internet do mundo e continuar com o seu funcionamento. Eles têm o seu próprio sistema de GPS, por exemplo. Então nós estamos falando de uma Rússia muito preparada para uma cyberguerra, para uma ciberguerra, como alguns gostam de pronunciar. Então, em termos de guerras de redes sociais, em termos de guerra de bots, a Rússia está, sim, muito bem preparada, apesar de não ser ela que está ganhando a guerra do prestígio das redes sociais, como eu estava apontando. Mais uma atualização importante é o caso do Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas e não países. Pessoas que tenham, por exemplo, cometido crimes de guerra ou crimes contra a humanidade.
O TPI agora, apesar da Ucrânia nem a Rússia fazer parte do TPI, mas a Ucrânia já deixou bem claro que gostaria que essa investigação acontecesse, o Tribunal Penal Internacional já está investigando a possibilidade, então, de acusar o próprio Putin de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, devido ao que está acontecendo na Ucrânia. Por exemplo, nós vimos a utilização das bombas cluster, que são, na verdade, proibidas. As bombas cluster são um tipo de bomba que se divide e explode em vários lugares, matando uma grande quantidade de pessoas além do seu raio inicial. Então, nós estamos falando de uma bomba muito mortífera e desumana, uma bomba cruel, vamos dizer assim, né? É claro que todas as bombas são terríveis e cruéis, mas essa bomba, ela é, humanamente falando, muito criticada. E nós já temos constatações, nós já temos investigações que apontam que a Rússia está usando bombas cluster contra a Ucrânia, contra civis da Ucrânia. Então isso realmente é algo muito crítico e que está sendo levado para o Tribunal Penal Internacional. No que diz respeito a uma guerra que traz, portanto, uma grande crise econômica, a gente pode se perguntar, será que tem chance de nós vivermos uma nova recessão internacional? A gente acabou de sair de uma recessão internacional absurda, que é o caso da recessão do novo coronavírus. Nós estamos vendo um mundo que está agora se recuperando. Estávamos vendo um mundo com crises de abastecimento, como é o caso da falta de chips, como é o caso da falta de matérias-primas para o celular, por exemplo, ou a falta de containers. E nesse mundo, será que há chance de vivermos mais uma recessão econômica por causa da guerra da Ucrânia? A verdade é que ainda é distante a possibilidade de uma recessão internacional, mas existe esse risco. Afinal, a Rússia tendo grandes problemas econômicos, como está tendo, pode então trazer grandes problemas econômicos energéticos para a União Europeia, entende? E aí a União Europeia sofrendo um abalo econômico, um abalo comercial, com a falta de matéria-prima, pode repercutir nos Estados Unidos. E aí, cara, chegou nos Estados Unidos, chegou no planeta Terra em termos de economia internacional. Então existe a chance de nós vermos uma recessão generalizada na economia? Existe. Vale a pena, inclusive, lembrar que algumas grandes empresas estão saindo da Rússia, o que vai dificultar muito. Por exemplo, a British Petroleum, ela saiu da Rússia. A Shell, ela saiu da Rússia, ela interrompeu a sua produção na Rússia. Nós estamos falando de empresas absurdamente enormes. Uma das maiores empresas da atualidade de containers está interrompendo seus serviços na Rússia. O Bank of China está agora fazendo sanções à Rússia. E isso, inclusive, traz a uma outra questão, que é a posição da China nesse conflito, que eu vou voltar a ela agora. Nós temos que ficar muito atentos sobre a posição da China. É verdade, eu fiz até um vídeo, assista aí atrás, um vídeo cheio de imagens e tal, só com a minha voz maravilhosa, falando para vocês sobre a questão da posição da China em relação à guerra na Ucrânia. Existe aí o risco de um espelhamento geopolítico, ou seja, a China colocar as asinhas de fora e começar a tentar invadir Taiwan. É verdade que no primeiro dia da invasão houve aeronaves, 9 aeronaves chinesas no espaço aéreo de Taiwan, mas na atualidade a China está se posicionando de uma maneira diferente daquela que talvez até a própria Rússia esperava. Agora, na Assembleia Geral da ONU, acontecerá esse dia, hoje, que eu estou gravando, agora, nesse momento, vai acontecer uma Assembleia Geral da ONU por meio de um mecanismo muito diferente, que é uma espécie de hackear a própria ONU pela própria ONU. Como assim? Quando o Conselho de Segurança da ONU quer decidir alguma coisa, os países permanentes não podem vetar. E o que acontece normalmente é que quando um país permanente está envolvido, como é o caso da Rússia, ele veta. Então, se for ficar tendo veto sempre, a ONU trava. E aí um mecanismo muito raro foi inventado ainda no século XX, chamado United for Peace, que é trazer a votação desse assunto muito importante para a Assembleia Geral. E aí fala, ó, aqui no Conselho de Segurança a coisa travou, a Assembleia Geral lidera o discurso, vai, desembola isso daí. Então essa é a principal estratégia que a ONU tem para tentar driblar o Conselho de Segurança e trazer uma resolução que seja muito importante para o mundo, para tentar acelerar as discussões. E é isso que vai ser usado agora. Esse mecanismo ele foi usado apenas aproximadamente 12, 13 vezes ao longo da história, se eu não me engano.
e de fato é um mecanismo muito raro e agora vai ser usado. Ou seja, a Assembleia Geral das Nações Unidas está convocando uma reunião para que os países se pronunciem sobre a invasão na Ucrânia. E, claro, a estratégia é isolar ainda mais Putin e parece que ele ficará realmente isolado, começando pela China. Como eu vinha falando, a China adotou uma posição agora, e as coisas numa guerra realmente mudam rapidamente, a China colocou uma nova posição a respeito da guerra. Olha, veja bem, não é assim, eu gosto é da estabilidade. Eu gosto é do equilíbrio. Tudo bem, a Rússia queria tomar Donetsk, Luhansk, beleza. Mas a Rússia prejudicar a integridade territorial da Ucrânia, aí eu já não quero. Então a China fez um pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas, agora, nessas horas atrás, falando que, na verdade, ela está em defesa da integridade territorial. Então a China muda de posição? Não necessariamente. Ela continua falando que a invasão não é condenável no que diz respeito a Luhansk, no que diz respeito a Donetsk, mas a Rússia está passando dos limites. E aí a China já está aplicando sanções, como eu falei, do Bank of China. Então nós vemos uma China que, mais uma vez, está em defesa da estabilidade. Se é para causar instabilidade internacional, eu não estou dentro. Não me arraste para esta guerra europeia de vocês. Então a China deixa bem claro que ela vai condenar essas posições que vão ameaçar a integridade territorial da Ucrânia, sim. Temos a possibilidade de uma guerra nuclear? Veja, houve um momento de tensão muito alto, que foi o Putin dizer: a União Europeia está fazendo agressões verbais muito fortes, está esquentando o clima e eu, Putin, vou ativar o meu mecanismo especial de armas nucleares, que na verdade é uma reação especial quanto a armas nucleares, que é o quê? Deixa tudo ligado, deixa tudo bonitinho, deixa tudo pronto, que se acontecer alguma coisa, a gente já está aqui. Então é bom lembrar que a Rússia ela está em posição de atacante. Você já jogou War? Quem ataca normalmente está numa posição mais vulnerável. A verdade é essa. Quem defende tem chance de resistir, de fazer o atacante sangrar. Quem já jogou War sabe, manda o dado para lá e para cá e às vezes não consegue tirar a defesa de quem está lá sendo atacado e acaba se tornando uma posição mais vulnerável ainda para quem começou o ataque. É o caso, certamente, da Rússia. Então, a chance de a Rússia atacar com uma arma nuclear é muito baixa, mas ela está tomando uma posição nuclear em termos de defesa. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, é mais estratégico para a Rússia mostrar que ela está nuclearmente muito bem defendida. E agora, ainda depois dessa questão, houve um escalonamento das tensões, que agora nas últimas horas, a Rússia fez o seguinte: ela está mandando, ela está obrigando os Estados Unidos a tirarem as suas armas nucleares da Europa. Olha a exigência do Putin. Isso agora, nessa manhã, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então, é realmente, a tensão não dá mostras de finalização. A negociação que aconteceu há poucas horas, na verdade, ela não avançou em absolutamente nada, até porque os termos estão muito áridos para serem agora encaixados. Nem a Ucrânia, nem a Rússia estão apresentando termos agora conciliáveis. Então, apesar das reuniões, apesar da primeira conversa ter acontecido, nada de fato foi resolvido. E as tensões nucleares são grandes. As armas nucleares elas são muito fundamentais para o jogo geopolítico. Não quer dizer que o Putin não vai apertar o botão nuclear. A chance é muito remota, muito remota. Mas não quer dizer que o botão nuclear não seja importante, entende? Ele está inserido no jogo da geopolítica o tempo todo. E além disso, agora o Putin obrigando, falou: Estados Unidos, chega, acabou, pode tirar, sai Estados Unidos, porque eu não quero armas nucleares na Europa. Essa é uma nova imposição da Rússia que vai trazer pano para manga, temos que continuar acompanhando.